Então você acordou e a mudança é inevitável. O seu comportamento e pensamento não são mais os mesmos e você tem pouco tempo para sair. Cruzar com o olhar sombrio e vazio de um narcisista vai te marcar para sempre e não adianta explicar para quem não viveu. Sexta-feira, 26 de julho, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para a super live de 5 anos do canal, quando um narcisista percebe que você acordou. Para participar do sorteio que vai rolar nessa live, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, preencher com os seus dados e participar. Boa sorte, um grande beijo, eu espero você. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. E é tão absurdo que você pede desculpas pela dor que você está sentindo, justamente para quem te causou. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre como um narcisista te faz sentir responsável pelos erros dele. Se eu conseguir fazer esse vídeo até o final, já vai ser muito bom. De novo, eu tô com gripe. De novo. Eu acho que não tem nem um mês que a gente cancelou uma live porque eu tava super mal, aí eu falei de tomar a vacina da gripe, fiquei esperando, mosquei e peguei outra gripe. Olha como tá minha voz. Mas vou gravar. Aí fala, é um complô narcisista para não gravar? Não, foi porque eu fui negligente e não tomei a vacina. Vou gravar mesmo assim. Eu tô congestionada de um jeito, tá ruim o negócio. E por isso eu já peço desculpas, o que dá gancho pro nosso vídeo. Quando uma pessoa tá num ciclo de abuso narcisista e ela se dá conta disso, acho que uma das maiores dores, e vários vídeos eu falo isso, né, porque são tantas dores, são muitas dores, é a gente olhar e falar assim, tá, mas não é possível, a pessoa não sentiu o pedido de desculpas que não vem. Será que um dia essa pessoa vai colocar a mão na consciência? Mesmo quando a pessoa se dá conta, né, do que ela está vivendo, muitas vezes ela tem nítido de que ela não quer voltar para esse lugar, que ela quer sair desse ciclo, que ela precisa sair desse ciclo, mas você conversa e você fala assim, tá, mas o que você gostaria que acontecesse? Ah, eu gostaria que essa pessoa se conscientizasse, eu gostaria que ela pedisse desculpas, eu gostaria que ela reconhecesse tudo o que aconteceu. E quando a gente olha pro relacionamento, pra relação, porque aqui a gente, falando relacionamento, dá a entender que a gente tá falando só de pessoas que entram num relacionamento pseudo-amoroso, mas não, a gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma mãe narcisista, um chefe narcisista, um amigo narcisista, qualquer tipo de relação, a gente enxerga esses momentos ali, quando a pessoa está dentro do ciclo, né? Então, vários eventos que acontecem, várias desvalorizações, várias triangulações, várias coisas que são pavorosas, e a vítima ela passa por isso esperando umas desculpas que durante muito tempo a gente entende, a pessoa quando está dentro disso, ela entende que ali caberia um pedido de desculpas. A vítima durante um período, ela sabe que ela não fez nada de errado, ela sabe que a outra parte está errando, ela sabe que aquilo não tem nexo, mas as coisas elas são tão bem feitas, a pessoa fica tão confusa que ela começa a acreditar que ela está exagerando, que ela tá fazendo alguma coisa de errado. O narcisista, ele inverte. Quando a gente fala sobre projeção, o narcisista, ele não acredita, e isso é uma coisa difícil da gente entender. O narcisista, por acreditar, por se ver como uma pessoa superior, a gente consegue entender, e entender não quer dizer que a gente tenha que passar pano, mas a gente consegue entender como que funciona esse mecanismo de olhar para a vida. Então, como ele se entende como uma pessoa superior, ele entende que ele não tem defeitos, e por não ter defeitos, ele não assume as responsabilidades das coisas erradas que ele faz, porque tudo que ele faz está correto, está perfeito. Você que é muito sensível, você que está com muita frescura, o narcisista faz, mas ele projeta a culpa em quem está mais perto. E quem está mais perto, é óbvio que é sempre a vítima principal. Então, as vítimas, quando a gente fala tanto em fonte de suprimento,
O suprimento também é isso, não é só o colocar num pedestal, mas é servir, né? Quando a vítima, a gente fala tanto, né? A vítima ela serve como uma reguladora. O narcisista ele não pode ficar com a culpa, ele não pode sentir a rejeição, ele não pode sentir o abandono. Então a vítima ela serve como um depósito, ela é um lugar vazio, onde existe essa transferência do vazio, e a vítima ela serve para transferir a culpa, ela serve para evitar o abandono, ela serve para evitar a rejeição, tudo isso que o narcisista luta contra. Quando acontecem coisas erradas, quando acontecem coisas que nitidamente a gente sabe que não faz sentido nenhum, a vítima é acusada de ter feito o abusador ou a abusadora que é perfeita ter sido levado a fazer aquilo. Olha o que você me fez fazer. O narcisista pode admitir o ato, mas o que levou a fazer o ato, ou seja, a quebra da perfeição, foi a vítima. A culpa é da vítima por ter perdido o controle, a culpa é da vítima pela agressão, a culpa é da vítima por ele não ter atendido às expectativas de perfeição. E isso é tão bem feito e tão rápido, e a pessoa está precisando de um alívio, procurando um alívio que acaba passando batido. É muito difícil quando você está dentro disso, você parar para entender a fala do outro. É muito difícil você admitir, racionalizar e admitir na sequência que o outro está te dando um nó. É complexo, mas quando você para ouvir, normalmente isso acontece depois, né? Quando você sai, quando você para analisar as frases, elas são justamente isso, elas são culpabilizando a vítima. O que acontece é que a vítima ela é levada a acreditar que ela está lidando com uma pessoa perfeita e uma pessoa que ela depende, ela passa a depender dessa pessoa, né? É criada uma ideia de dependência e a vítima passa a ter esses sentimentos, né? O isolamento faz isso, o gaslighting faz isso. Quando o abusador ele começa a dar esses defeitos, só pode ser culpa da vítima. Então ela começa a pedir desculpas por coisas que ela sofreu. A desculpa por tudo que acontece não vem da boca do abusador, que praticou qualquer tipo de ação, qualquer tipo de violência verbal, violência física, passa a vir da própria vítima que se desculpa pelo que ela está sofrendo. E aí a questão é, será que um narcisista nunca pede desculpas? Será que a gente poderia dizer que esse critério, tá, então o narcisista não pede desculpas, então se a pessoa que está comigo tem um reconhecimento e me pedir desculpas, então logo eu não estou lidando com óbvio que não. O narcisista ele faz o que precisa fazer para que a pessoa permaneça no ciclo. Se você estiver escapando, se você estiver saindo, pode pedir desculpas, pode chorar. Agora, a questão é, o que é esse pedido de desculpas? Ele é carregado do quê? Você vai ter mais sentimento de culpa por você precisar dessas desculpas? Parece que é uma infantilidade sua, um exagero seu precisar disso? Você se sente mais culpado, inclusive? Na maioria das vezes é um pedido de desculpas completamente vazio e que não se sustenta. E quando um abusador precisa se sujeitar a pedir desculpas para uma vítima, logo na sequência vem uma ação muito mais pesada. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma pessoa que não se coloca, que não consegue se colocar no lugar do outro. Então, tudo que é feito partindo desse raciocínio, as desculpas elas começam a nem fazer sentido. É o que a vítima precisa ouvir. Mas a partir do momento que você não consegue se colocar naquela cena, que você não consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo por ter sofrido alguma coisa, o pedido de desculpas é totalmente vazio. Outra coisa importante é que narcisismo é controle, é poder. Então, quando a gente pensa num abusador, numa abusadora, pedindo desculpas por alguma coisa que fez, é óbvio que a gente está falando em uma perda de controle. E isso também implicaria um pouco na vítima estar vendo um pouco mais de quem é essa pessoa, né? Num despertar. A vítima, ela começa a perceber que esse indivíduo, ele não é tão perfeito
perfeito assim, né? Existe uma quebra dessa imagem tão perfeita, a ponto de ter que recuar em alguma atitude, né? Então, essa atitude que eu tive para você, ela quebra um pouco daquela imagem de perfeição. Então, implica num início de despertar da vítima também. Aliás, a gente vai fazer a nossa super live de 5 anos aqui do canal e o tema vai ser justamente isso, que é quando a vítima começa a despertar, né? O que vem depois disso. A Super Live vai ser no dia 26 de julho, aproveitando que a gente fez esse parênteses, 26 de julho, 9 horas da noite, aqui no YouTube, vamos fazer ao vivo. E claro que a gente vai ter um sorteio super bacana, com coisas que a gente personalizou com muito carinho para vocês. Para participar, o link já pode ir participando agora, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vocês preenchem ali o cadastro, pode participar quantas vezes vocês quiserem. Voltando, o narcisismo, ele envolve controle, ele envolve poder. E quando a vítima, ela começa a subir um pouco, né? Ficar um pouco nessa posição onde o abusador, ele tem que se submeter, ele tá perdendo esse controle. E isso é inadmissível. Admitir uma falha, admitir um erro, é uma coisa que esse ego inflado, que acredita ser superior, não permite. Além disso, fazendo a vítima se sentir culpada, ela continua numa posição de inferioridade, de submissão. E quanto mais isso acontece, mais reforça a ideia de controle e de domínio que o narcisista tem. O grande problema é que quanto mais isso acontece, mais a vítima passa a acreditar que o abusador é maior, ele pode mais e a dependência aumenta. O abusador, ele de fato acredita que ele é superior. Projetando a culpa na vítima, a vítima se acredita inferior e ela se torna cada vez mais dependente. E com isso, ela deixa de falar as coisas para os outros, porque a culpa faz com que a vítima se silencie. É óbvio que se a vítima acredita que ela é a parte que falha dentro de uma história, dentro de um contexto de abuso, pedir ajuda, contar para os outros o que está acontecendo, se ela se sente culpada, vai ficando cada vez mais improvável. E aí a gente volta para o começo do vídeo, né? Quando a vítima sai do ciclo de abuso, né? Ela rompe o ciclo, mas ainda permanece com a ideia de que essa pessoa teria que reconhecer porque de alguma forma aliviaria, porque a vítima sai com a sensação durante um bom tempo de que ela falhou, que ela poderia ter visto, que ela não reconheceu. Então, a partir do momento que existiria, né, se existisse um reconhecimento por parte desse abusador, dessa abusadora, isso poderia diminuir um pouco essa sensação da vítima. E esperar por isso, muitas vezes, mantém, a vítima pode deixar portas abertas, o que faz com que ela seja uma presa muito fácil para ser capturada de volta no hoovering. Isso aqui falando agora, para mim, hoje, é mais fácil virar e falar assim, tá, mas você não precisa esperar disso para passar, para seguir. Mas é óbvio, eu tô falando isso de um lugar muito mais confortável, onde já passou, onde para mim já não dói mais. Mas é óbvio que eu sei que quando você tá com essa dor e ela tá aqui, ela tá gritando, ouvir isso é importante, né? Tira um peso, porque a culpa é uma coisa que prende, é uma coisa que te trava, mas quando o tempo vai passando, quando você adota o contato zero, quando você consegue ficar distante, você vai percebendo que como não vai vir, como não era sobre você, como na verdade poderia ter acontecido com qualquer pessoa e na verdade você tem uma responsabilidade com você mesmo, você precisa olhar para as tuas questões para que você não caia mais nisso, entender por que você caiu e para que você possa caminhar, você se liberta também dessa necessidade. Começam a surgir outras necessidades, e são necessidades de olhar para você mesmo, que não tem nada a ver com essa pessoa. Você começa a ter um olhar mais amoroso, mais gentil, e nesse olhar não cabe mais a pessoa que te machucou te aliviar. Começa a não fazer sentido. Você não precisa disso. Tem uma frase que é muito verdadeira que diz que você não vai se curar no lugar que você adoeceu. E esperar esse pedido de desculpas, precisar desse pedido de desculpas, é bem isso, como se você precisasse disso para poder seguir em frente. E de verdade,
você não precisa, além do fato de não vir, você não precisa. Você se libertar de uma história tão complexa, a chave de saída não está com o abusador. A chave de saída sempre esteve com a vítima. Eu sempre falo que a recuperação desse tipo de abuso, ela é muito complexa, demora. E eu falo isso não é para desanimar, pelo contrário, é para a pessoa ter um norte, porque muitas vezes a pessoa começa a se angustiar e essa angústia inclusive dificulta. Então a pessoa está com 3 meses de distância, mas eu já saí, já tem 3 meses, porque a pessoa usa como parâmetro outras relações. Mas quando eu terminei um casamento de 20 anos e em 2 meses eu tava bem. Eu saí de um namoro, não sei o que, eu tava bem. Eu saí de um emprego tal e eu tava bem. Mas o ciclo de abuso narcisista, você só vai poder comparar com outro ciclo de abuso narcisista, porque não é uma experiência comparável. Então, demora. Você pode acontecer de você estar, depois de um ano, você ainda tá com algumas questões. Você ainda pode estar tendo sonhos, você ainda pode estar com dor de estômago, você ainda pode estar tratando uma depressão. Pode acontecer. Então, esse processo todo, ele é complexo e você tem que tratar isso de uma forma gentil, amorosa, com paciência, mas é possível e é o que eu desejo de verdade para todos vocês. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte, inclusive para que você possa procurar ajuda caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.